Oi, tudo bem por aí? Boa segunda-feira para vocês, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos lá que hoje nós temos aula de português. Verbos, vamos recapitular os verbos. Nós aprendemos sobre verbos lá no início do ano e hoje nós vamos recapitular, rever e vamos também aprofundar um pouquinho mais nos verbos, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Releia um trecho do texto. Sim, respondeu a xícara, pois eu estou sempre cheirosa e doce. E tu tens cheiros de bule velho e borra de café. De chá, na verdade. Letra A. Indique a fala do narrador com sublinhado simples. Então, onde for a fala do narrador, você vai dar só uma sublinhadinha. Onde indicar a... Nossa, aqui tá um calor, gente. Indicar a fala do personagem, xícara, você vai sublinhar 2 vezes. E onde tiver o tempo verbal, identifique os tempos verbais destacados, né? Vixe, ó. Bombeiro, vocês estão escutando? Que será, hein? Então, olha só. Aqui vocês vão identificar quais são, né, o tempo verbal das formas destacadas. Então, a palavra que estiver destacada lá na frase, você vai escrever lá embaixo e colocar se ela está no presente, no passado ou no futuro, tá bom? Letra D. Complete a frase com a palavra ou expressão adequada. Então, vamos lá. O tempo verbal da fala do narrador é o passado, presente, passado, futuro, indicando que os fatos narrados são anteriores ou posteriores ao momento da escrita da narrativa. Na fala da xícara, o tempo verbal que predomina é o presente, passado ou futuro, pois ela está descrevendo, contando algo sobre a si mesma e ao bule. 2. Releia este outro trecho. O gato foi tão rápido e desastrado que nem escutou os gritos do senhor Bule e da dona Xícara. Cuidado! Ai, pessoal. Letra A. Sublinhe as formas verbais. B. Identifique e justifique o tempo verbal empregado. Página 9. Atividades. Número 1, de novo. Qual é a palavra intrusa em cada um desses grupos de palavras? Letra A. Agarrou, beijou, amou, pesará. No caso, a palavra intrusa aí, pessoal, é uma palavra que não tem a ver com o contexto de todas as outras na mesma opção, né? Letra B. Ganhou, amará, amarei, amarão. Pisa, erramos, pensa, correu, come, andamos. Acerto, chamarei, falamos. Responde. Pergunta. Por que essas palavras são intrusas? A Gabi acabou de explicar o porquê que elas são intrusas e como vocês vão fazer para identificar o porquê que elas são intrusas. 2. Para cada cena, escolha e anote um verbo que indica a ação praticada pelos personagens. Depois, escreva uma frase usando o tempo verbal no passado. Então, aqui tem tocar, passear, comer, conversar, tricotar, cantar. A ação da primeira imagem, qual é? E depois vocês vão fazer a frase. Da segunda imagem, da terceira. E assim por diante. Que tempo verbal você escolheu para descrever as ações das cenas? E explique a sua escolha. Agora, pessoalzinho, lá na página 10, como a tia Gabi disse, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os verbos e as conjugações. Então, vamos lá. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito.
O tempo passado, também chamado de pretérito, não ocorre de uma única forma. Você vai estudar duas formas de indicar o tempo passado. Releia este trecho do texto. Uma lágrima de chá deslizou suavemente pela fronte do Sr. Bully, enquanto observava a pequena luz de vida que aos poucos desaparecia dos caquinhos de porcelana. Essas formas verbais indicam tempo, presente, passado ou futuro. Qual forma verbal indica uma ação que começou e foi concluída? Deslizou, observava ou desaparecia? Quais formas verbais indicam que ocorreram durante um período de tempo? Deslizou, observava ou desaparecia? O tempo verbal passado pode indicar uma ação iniciada e concluída ou pode indicar ações rotineiras ocorridas. Observe os exemplos. O gato pulou na mesa. Pretérito imperfeito. Ação iniciada e concluída no passado. O gato sempre pulava na mesa após o café da tarde. Pretérito imperfeito. Ação habitual no passado. Então, pretérito imperfeito, pessoal, são os verbos que se apresentam no passado. E pretérito perfeito é aquilo que foi concluído no passado, que começou e terminou estando no passado. Página 11. Variação linguística, uso de TU. Relembre os pronomes pessoais que indicam as pessoas do discurso. Pessoa do discurso, primeira pessoa, no singular, eu, plural, nós. Segunda pessoa, singular, tu, plural, vós. Terceira pessoa, singular, ele ou ela, plural, eles ou elas. Releia esta fala da xícara. Oh, sim, então não sou diferente dos copos de vidro grosseiros que as crianças usam para beber. Escuta, filósofo, serei franca contigo. Tu tens inveja. Letra A. Anote no quadro as formas verbais desse trecho de acordo com o pronome pessoal correspondente. Temos aí o eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Tem também, vocês vão completar com presente, passado e futuro. Nem todos aí, pessoal, vocês vão completar apenas 4 quadradinhos, tá bom? Complete as frases escolhendo uma das opções entre parênteses. Letra A. A primeira pessoa, eu, nós, refere-se a quem está falando. No caso, a xícara, o Bully ou as crianças. Aqui já está dando a dica, vocês só vão associar. A segunda pessoa, tu ou vós, refere-se a com quem se está falando, no caso. A xícara, o Bully ou as crianças. Todos aqui são as mesmas opções, vocês só vão associar diferente de acordo com o que está pedindo. Página 12. No Brasil, em geral, costuma-se usar você e vocês para a segunda pessoa no lugar de tu e vós. Contudo, em Santa Catarina, local que o autor do Apólogo mora, ainda é comum o uso de tu. A esse uso típico de um lugar ou de uma região, dá-se o nome de variedade linguística regional. O pronome você, embora se refira à pessoa com quem se fala, exige que o verbo seja conjugado na terceira pessoa. Veja os exemplos. Você conhece essa história? Vocês conhecem essa história? 3. Relacione as colunas considerando a concordância entre o pronome pessoal e as falas verbais. Formas verbais, na verdade, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. 4. Nós, primeira pessoa do plural. 5. Vós, segunda pessoa do plural. 6. Eles ou elas, terceira pessoa do plural.
Falou e não disse nada. Fiz o bolo de chocolate. Priscila e Ana estudam agora para folgar depois. Viste os resultados da prova? Nadamos a tarde toda com os amigos. Lestes a revista ontem? Aliás, hoje? E por último, na página 13, leia outro apólogo. Aqui nós vamos ter o apólogo agora é do celular. Em uma loja de informática, um pequeno celular discutia com o computador. Nessa discussão, o celular exaltado dizia: a minha tecnologia é muito mais avançada do que a sua. Eu possuo câmera digital, posso reproduzir vídeos, músicas e vários formatos. E, acima de tudo, eu sou um aparelho portátil. O computador nada dizia. Ele escutava calmamente tudo o que o celular falava. Meu amigo, nem todas as pessoas podem possuir um aparelho como eu. Nós, celulares altamente modernos, possuímos preços elevadíssimos. Bem, já você, meu caro, qualquer pessoa de baixa renda pode comprar. Eu sou o melhor aparelho de celular do mercado atualmente. Após concluir sua fala, o celular desligou-se por completo, automaticamente, e o computador, com sua voz tranquila, disse: descarregou mais uma vez. Esses celulares pensam que são como nós, computadores, ligados na tomada. Ai, muito bom. Então, olha só, na página 14 diz assim: destaque do material de apoio, as cenas da história, apólogo do celular, e colhe-a nos quadros correspondentes do trecho da narrativa. Então, ó, depois que vocês destacarem, vocês vão colar as cenas aqui, ó. De acordo com o que está sendo narrado, vocês vão colar as cenas aqui. Deixa eu Gabi colocar lá onde vocês vão recortar. Aqui, ó, pessoal, aqui no material de apoio. Essa é a página referente à atividade do apólogo do celular. Vocês vão recortar as cenas, né? E colar nas... Continuando, diz o seguinte, na página 14. Quais são os personagens desse apólogo? Em que lugar e espaço ocorrem essas ações? 5. É possível dizer que, do início do diálogo entre os personagens até o final da história, passaram-se minutos, horas ou dias. 6. O narrador dessa história participa dos fatos narrados ou ele não participa dos fatos narrados? Número 7. Quanto ao enredo, resuma os principais fatos narrados e complete o esquema a seguir. Então, tem a situação inicial, um celular e um computador estão em uma loja de informática. Tem o conflito entre eles. Qual que é o conflito? A ação que vem depois do conflito e o clímax, que é após muito se exibir, acaba a bateria do seu celular. Página 15, que é a última página da nossa atividade de hoje. Qual é a principal característica do celular que fica evidente em sua fala? É a vaidade, a ansiedade ou o nervosismo? Essa característica é boa, uma virtude ou ruim, um vício? Justifique sua resposta. Número 10. Releia a fala final do computador. Descarregou mais uma vez. Esses celulares pensam que são, como nós, computadores, ligados na tomada. Essa fala demonstra que o celular tinha razão em se considerar um equipamento melhor do que o computador. Para o computador, o celular não é um equipamento melhor, pois pode desligar a qualquer momento. Assinale os itens que aparecem em qualquer um dos apólogos. Então, aqui fala assim: a xícara e o bule, um apólogo. O apólogo do celular. Então, vocês vão marcar o que aparece, né, em cada um
dos apólogos. A. É estruturado em parágrafos. Os personagens são objetos com características humanas. Há diálogos entre os personagens com opiniões e ideias muito parecidas. Apresenta uma reflexão sobre o comportamento humano. Há um ensinamento que pode ser deduzido pelo leitor. Essa é a nossa atividade de hoje, pessoalzinho. Um beijo para vocês. Mais tarde a tia Gabi posta as correções, tá bom? Beijo.